Olá, uma boa noite para você ligado aqui na TV Pai Eterno. O Primeiro Plano está começando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai te mostrar uma série de reportagens sobre a história do medalhão que deu origem à grande devoção ao Divino Pai Eterno. A peça de barro encontrada há quase 200 anos se transformou em um instrumento simbólico de fé que inspira milhares de fiéis a seguirem o caminho da vida religiosa. Mas como ele foi localizado? Onde está guardado agora? E por que ele é considerado tão importante? As respostas para essas e outras perguntas a gente confere agora na reportagem da Daiane Rodrigues. A devoção ao Divino Pai Eterno é um dos maiores exemplos de fé popular no Brasil. Sua origem está diretamente ligada à descoberta de um medalhão, há quase 2 séculos, que transformou a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um centro mundial de peregrinação. Mas como tudo começou? Em 1840, Constantino Xavier e Ana Rosa de Oliveira chegaram à região do Córrego Barro Preto, em Goiás, para iniciar uma nova vida. Durante o preparo do solo para o plantio, o casal encontrou um medalhão de barro, com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Surpresos e tocados pela descoberta, eles interpretaram o achado como um sinal divino. Constantino e Ana Rosa, eles representam o espírito de um povo simples, mas profundamente ligado a Deus. Ao encontrar o medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando Maria, reconheceram nele um sinal de amor, um amor divino, um amor profundo. Com este ato, abriram o caminho para a formação de um lugar que seria conhecido como a capital da fé dos goianos. O casal levou o medalhão para casa e montou ali um altar improvisado, onde começaram a realizar orações e celebrações. Com o tempo, o medalhão começou a apresentar sinais de desgaste. Para preservar a memória, Constantino encomendou ao escultor Veiga Vale de Pirinópolis, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Trindade, a confecção da imagem. O resultado foi uma obra de arte que manteve viva a devoção ao Divino Pai Eterno. As pessoas também organizavam a sua forma de vivenciar a fé. A própria família do Constantino e da Ana Rosa se reunia para rezar o terço. E em outros momentos do ano se organizavam os grupos de folias do Divino Espírito Santo, as folias de reis. Então são dessas tradições que alimentavam a fé daquele povo simples que vivia no sertão de Goiás naquela época. Com a achada do medalhão pelo Constantino e Ana Rosa, e quando eles acham, eles levam ao santeiro Veiga Vale, que até então residia em Pirinópolis, né, antes dele vir morar em Goiás, para que ele fizesse um retoque do medalhão. E ele decide fazer uma escultura que é a imagem original contemplada no santuário antigo do Divino Pai Eterno, Igreja Velha, né? Então, o Veiga Vale, claro, nós como os descendentes dele, nós temos esse orgulho. Então, nós temos uma relação pessoal justamente com o Pai Eterno de Trindade. Ninguém imaginava que esse objeto de barro se tornaria símbolo de uma devoção que atravessaria gerações, deixando de ser apenas um achado físico e se tornando uma manifestação espiritual que uniu a comunidade em torno de um sinal divino. É importante nós notarmos o seguinte: uma devoção ou um centro de peregrinação não começa por acaso, não começa com um decreto, não. É uma devoção que se forma.
Eu acho que nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele não se deixa vencer. As pessoas tinham confiança, pediam, e Deus imediatamente começou a realizar maravilhas. Nós dizemos os milagres. E isso foi aumentando a devoção, quase que eu diria a fama de Trindade. O simbolismo do medalhão é vasto. A Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, reforça o papel de Nossa Senhora como medianeira entre Deus e os homens, enquanto a imagem esculpida reflete o toque divino na criação. Cada detalhe da peça remete a um profundo mistério de fé e esperança. A Santíssima Trindade acolhendo Nossa Senhora. Nossa Senhora está no centro da Santíssima Trindade. Essa é a primeira dimensão que a sensibilidade do nosso povo viu um sentido bonito, bonito mesmo. Deus é sempre acolhedor. Eu tenho a possibilidade de também, como Nossa Senhora foi acolhida dentro da Santíssima Trindade, eu tenho a possibilidade de ser acolhido. Por isso, eu acho que essa é a base que fez com que a devoção ao Divino Pai Eterno se espalhasse com tanta rapidez. Deus quer nos acolher como acolhe Nossa Senhora. Atualmente, o medalhão original que marcou o início dessa jornada de fé está preservado no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele é mantido sob cuidados e só é exposto ao público em ocasiões especiais. O medalhão ele fica, por ser muito sensível, ainda guardado. Nós estamos também pensando, está sendo construído um relicário, para que a gente possa colocar o medalhão nesse relicário. E após então ter essa peça segura para poder expor o medalhão, a gente pensa que pelo menos na Romaria a gente possa ter um momento especial também com o medalhão. Nosso desejo é que as pessoas possam estar próximas desse símbolo maior da nossa devoção, aqui do santuário, da história deste santuário. Então por isso estamos organizando dessa dimensão para poder proporcionar isso aos fiéis, aos romeiros que fazem a sua peregrinação aqui para a Trindade. A história do medalhão do Divino Pai Eterno é um testemunho poderoso de fé, simplicidade e devoção. Desde a descoberta até os dias atuais, ele continua a inspirar milhões de fiéis, além de reafirmar a presença do sagrado na vida cotidiana. Fortalece a identidade religiosa da comunidade de Trindade e dos peregrinos que a visitam. E a devoção ao Divino Pai Eterno, que nasceu com o encontro do simples medalhão, transformou a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um dos maiores centros de fé do Brasil. Das primeiras peregrinações a pé e em carros de boi, até a grandiosidade do Santuário Basílica. Essa é uma jornada de fé, sacrifício e renovação espiritual. A gente vai conferir mais detalhes sobre a história das peregrinações à Trindade agora. A devoção ao Divino Pai Eterno, enraizada no coração do Brasil, é marcada por uma tradição secular de peregrinações que transformaram a pequena vila de Barro Preto, hoje Trindade, em um dos maiores centros de fé do país. Esta jornada de devoção e sacrifício reflete a profunda espiritualidade de milhões de devotos ao longo dos anos. O encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, por volta de 1840,
Santa foi o ponto de partida para as primeiras peregrinações. Os fiéis, movidos pela fé, enfrentavam longas distâncias e desafios para estar com o Pai Eterno. E nós estamos falando de um período que em Goiás sequer haviam estradas, eram caminhos no meio do mato e muitos se perdiam. E a própria lógica da vida das pessoas daquela época, todos trabalhadores da terra, trabalhadores do campo, então obedeciam a esse tempo e a essa tradição para poderem fazer uma viagem. E hoje a gente fala, vive na cidade, vai à missa todo domingo. Naquela época não era assim, né? Eram poucos os padres aqui nessa região do Brasil. Essas jornadas iniciais eram caracterizadas por procissões simples, cânticos e orações, que refletiam a pureza da fé popular. Elas se tornaram uma expressão viva de espiritualidade e comunhão. Inicialmente eram enfrentadas com coragem e determinação. A pé, a cavalo, em carroças ou carros de boi. Os romeiros atravessavam campos, riachos e estradas de terra para chegar ao local onde o medalhão fora encontrado. Cada peregrinação era marcada por desafios, mas também por graças alcançadas e momentos de intensa conexão com Deus. Era o meio de transporte daquela época, eram os carros de boi, né? Então as pessoas viajavam, seja para levar a sua produção, ou seja para visitar parentes, ou para fazer sua romaria em carros de boi. À medida que a notícia do encontro do medalhão se espalhou, outros fiéis passaram a visitar o local, o que motivou Constantino e Ana Rosa a construírem uma pequena capela de Buriti em 1843, para abrigar o objeto sagrado. A devoção cresceu rapidamente e, em 1848, uma capela maior foi erguida para acomodar o grande número de peregrinos que chegavam. Só depois, anos mais tarde, é que surgiu a Igreja Matriz, hoje Paróquia Divino Pai Eterno. Até a chegada dos redentoristas, em 1894, havia uma capela muito pequena, onde hoje está a Igreja Matriz, que era o local mais próximo do local onde o medalhão teria sido encontrado. Então, por volta de 1910, começou a construção da atual Igreja Matriz, que foi inaugurada em 1912. Que na época era a maior igreja de Goiás. E ali pôde então ter um espaço, uma referência para os devotos, os peregrinos que vinham da redondeza para rezar, para agradecer ao Pai Eterno, para fazer os seus pedidos, para agradecer as bênçãos do Pai em sua vida. Então, a partir da construção da primeira igreja, essa referência para a devoção dos filhos do Pai Eterno. A força dessa devoção transformou aquele vilarejo em Trindade, conhecida hoje como capital da fé. E por conta da chegada de tantos peregrinos, não só de municípios goianos, como também de outros estados, foi necessário aumentar o espaço. Daí surgiu o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que com tantas demonstrações de fé, se tornou a única basílica no mundo dedicada a ele. A casa do Pai, como revela Jesus, é a casa da acolhida, né? Onde acolhe todos os filhos do Pai Eterno. E como vai expandindo essa devoção, quanto o amor do Pai Eterno vai alcançando mais pessoas, na história foi vendo essa necessidade de preparar um ambiente para acolher bem. Com o passar dos anos, as romarias ao Santuário do Divino Pai Eterno ganharam força e organização, e o movimento de peregrinações se consolidou, atraindo cada vez mais fiéis de diversas regiões. As práticas durante as romarias, que antes eram simples visita à casa do Pai para pedir ou agradecer, também evoluíram e passaram a ter novenas, missas campais e confissões, além de manifestações culturais. Os meios de transporte também evoluíram e dos carros de boi e caminhadas a pé surgiram veículos motorizados que acompanharam as transformações da sociedade. Perceba que quando lemos o Antigo Testamento, em diversos momentos aparece uma expressão como nossos pais nos contaram. O povo de Deus recebeu a tradição, antes de ser escrita, de ouvir falar pelos pais e de ver os pais fazerem.
Então, quando vemos a tradição dos carros de boi, de fazer essa viagem, mesmo que não seja necessário, porque há outros meios mais modernos, é uma forma de honrar esta tradição, honrar aqueles que vieram na nossa frente, construíram essa tradição, nos ensinaram essa devoção e que nós queremos continuar. Hoje, já não são os carros de bois, um carro, tantas pessoas que podem ir lá, vão de manhã, participam da missa, vão embora, tá. Mas o sentimento continua o mesmo. A chegada dos missionários redentoristas a Goiás foi um ponto importante na história das peregrinações. Eles desenvolveram um papel crucial na organização das romarias e na disseminação da devoção ao Divino Pai Eterno. Quando nós recebemos o convite do então bispo de Goiás, Dom Eduardo, para que viéssemos tomar conta do Santuário do Divino Pai Eterno, olha isso em 1894, né? Já faz um tempinho. É claro que já existia a fé do povo, a devoção, os romeiros que saíam de diversos lugares do estado de Goiás iam ali demonstrar a sua fé, fazer as suas homenagens ao Divino Pai Eterno. Mas com a chegada dos redentoristas, eu creio que o santuário pôde ganhar uma maior expressão, porque junto com os missionários veio também a catequese, a evangelização do povo de Deus, não? O trabalho realizado pelos missionários redentoristas contribuiu para a propagação dessa devoção e por isso a necessidade de construir um novo templo santo. A construção da nova Casa do Pai reflete a grandiosidade dessa fé. Ela não é apenas uma construção física, mas um sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. No início deste milênio e desse século, temos a possibilidade de construir uma terceira igreja, ainda maior, que está em construção, com a união dos romeiros de todo o país, dos devotos do Divino Pai Eterno, e a gente espera que logo, em algum momento que as possibilidades nos permitirem, essa igreja fique concluída, né? Então, é devagar a construção porque é a possibilidade da união das pessoas que faz possível esse sonho se tornar realidade, mas tudo com uma intenção, primeiro, de expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Pai Eterno. E em segundo lugar, também para bem acolher aqueles que vêm aqui fazer sua peregrinação. Hoje, romeiros de todas as partes do Brasil e do mundo continuam a peregrinar até Trindade, perpetuando a devoção que nasceu há 185 anos, com o achado do medalhão. As romarias vão além do físico. Elas são um convite a refletir sobre a vida, buscar reconciliação e agradecer pelas bênçãos recebidas. A fé impulsionou as primeiras peregrinações, que continua viva e se adaptou aos tempos modernos sem perder a essência. A gente vai fazer uma pausa agora, você não saia daí, porque ainda hoje nós vamos te contar mais sobre a história do medalhão do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o primeiro plano desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Encerramos nossa série especial com uma reflexão sobre o legado que o medalhão do Divino Pai Eterno deixou para as gerações. Há 185 anos, um simples objeto encontrado por um casal de lavradores deu início a uma devoção que transcendeu o tempo, transformando Trindade em um símbolo de fé e esperança. Dos missionários redentoristas às tecnologias modernas, a mensagem do Divino Pai Eterno continua a alcançar milhões de fiéis em todo o mundo. Vamos conhecer como essa fé se mantém viva e se prepara para o futuro. Há 185 anos, o medalhão mudou para sempre a história de um povo. Representando a Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, ele se tornou o centro de uma devoção que transcende gerações. Ninguém imaginava o início de uma devoção que cresceria ao longo dos séculos.
medalhão representa o amor incondicional de Deus pela humanidade. A imagem da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando Maria como rainha do céu, demonstra de fato a perfeita comunhão entre o divino e o humano. Maria, como mãe de todos, é exaltada como intercessora diante de Deus. E esta simbologia nos lembra que, de fato, somos filhos amados do Divino Pai Eterno, chamados a participar de sua graça, de sua bondade. A imagem do Pai Eterno, venerada em Trindade, também é um convite para que confiemos na providência divina e vivamos como irmãos sobre a paternidade de Deus. A chegada dos missionários redentoristas em 1894 transformou essa fé local em um movimento de alcance nacional. Eles trouxeram organização, construíram igrejas e propagaram as missões populares. Tudo isso fez com que o santuário se tornasse um sinal de fé e esperança. Os missionários redentoristas desempenham um papel crucial na organização e expansão da devoção ao Pai Eterno. Eles trouxeram a espiritualidade missionária e uma abordagem pastoral que de fato valoriza a acolhida e a evangelização. No início do século XX, o Santuário do Divino Pai Eterno já atraía milhares de peregrinos. Foi nessa época que a festa anual em honra ao Divino Pai Eterno ganhou forma e se transformou em uma das maiores manifestações de fé do Brasil. No começo não haviam as missas como nós temos hoje. Eram momentos de devoção popular, de oração do terço, das próprias novenas que o povo fazia da sua forma própria, singular, com suas ladainhas, com seus cânticos. Mas ao longo do tempo, a atuação dos missionários veio para trazer isso para aquilo que é próprio da Igreja Universal. Então, por isso temos hoje as missas, as novenas solenes, as celebrações acontecendo. O papel dos missionários redentoristas foi crucial na adaptação da devoção às novas gerações. Com o uso de tecnologias modernas, como rádio, televisão e internet, eles tornaram a mensagem do Divino Pai Eterno acessível a milhões de fiéis em todo o Brasil e no mundo. A igreja pôde se desenvolver mais e também o santuário, né? Porque os redentoristas eles não ficavam só ali no santuário esperando os romeiros virem. Eles também iam até os romeiros pregando as santas missões populares. Então era um momento de evangelização, onde que as pessoas podiam tomar consciência da sua fé, podiam crescer no conhecimento sobre Deus, sobre as verdades da fé, sobre a doutrina católica. Como redentoristas, nós somos chamados a anunciar o evangelho aos mais abandonados, especialmente aos pobres. Então, qualquer trabalho que o missionário redentorista esteja fazendo, seja trabalhando em paróquias, seja na TV, na editora, em rádios, ou nas missões, na pregação de retiro, ou em alguma pregação especial, nós sempre temos que ter em vista essa finalidade da nossa missão, que é o anúncio do Evangelho. O legado do medalhão do Divino Pai Eterno é um testemunho de como a fé pode atravessar os séculos, moldando vidas, comunidades e culturas. Ele representa um elo entre passado e futuro, um convite constante à espiritualidade e à união. Eu creio que o maior legado da devoção ao Divino Pai Eterno é a evangelização do nosso povo. Essa evangelização que possibilita a aproximação de Deus como o nosso Pai. E a gente sabe que com a evangelização do povo, a devoção ajudou a formar muitas comunidades, né? Quantos romeiros, ao virem para o santuário e retornando para suas comunidades de origem, ali começaram a viver a fé, formar comunidades. Paróquias, às vezes, nasceram vinculadas à devoção. Essa experiência de fé e devoção que nasce aqui nessa região, nessa cidade, e que chega e alcança todo o país, né? E tem essa oportunidade, né, do povo trindadense de ter este grande sinal aqui nessa cidade, que atrai tantas pessoas que vêm aqui em romaria, em peregrinação,
ao santuário do Pai Eterno. Então, só se a gente olhar, por exemplo, a origem do nome, né? Quando a cidade ganha esse nome, né? Trindade, já vem parte da sua vocação, da sua origem, né? Aqui encontrado o medalhão da Trindade, coroando Nossa Senhora. Então, esse distrito, né? Depois batizado, quando se torna cidade, como a cidade de Trindade, né? E aqui é essa expressão mesmo de fé, de devoção deste povo, que nasce dessa experiência também da fé, da Trindade, e é também expressão da comunhão e da acolhida, né, de tantos romeiros que vêm aqui a essa cidade, e por isso, pela acolhida também desse povo trindadense, quantas pessoas ainda se aproximam, vêm, né, e por isso alcançam o mundo todo nesse lugar de acolhida e de fé. O santuário se prepara investindo em acolhimento, investindo em estrutura e evangelização. Veja a construção do novo santuário. É de fato um marco desse esforço e um espaço projetado para acolher milhões de romeiros com conforto, dignidade. E além disso, iniciativas como o museu, nós temos um espaço que a pessoa pode visitar e queremos, a partir deste momento, inclusive, dar uma repaginada, um upgrade nesta estrutura para qualificar a presença do romeiro e, de fato, aquilo que ele pode conhecer também de outras experiências. E o Memorial da Romaria, que querem, assim, preservar a história e a tradição para as futuras gerações. E assim a devoção ao Divino Pai Eterno segue viva, graças à força de um símbolo simples e à missão dos que dedicaram suas vidas a propagar essa fé. É isso, né? Conhecemos mais sobre a belíssima história da devoção ao Divino Pai Eterno desde o início, lá quando Constantino Xavier e Ana Rosa encontraram o medalhão, até hoje, os tempos atuais, né? Que a TV possibilita que a gente chegue aí até a sua casa. E que alegria saber que essa devoção cresceu tanto e continua crescendo. E para o nosso trabalho continuar, claro, aproveito aqui para convidar você a fazer parte da nossa família de amor, essa grande família de evangelização que só existe graças às pessoas que creem, que acreditam no amor misericordioso do Divino Pai Eterno. O nosso telefone, você já sabe, é o 62-3506-9800. Você pode ligar para a gente ou, se preferir, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente também te atende dessa forma, tá bom? O importante é que você abrace essa causa junto com a gente. Faça diferença nesse trabalho que é feito tão especial e com tanto carinho pelos profissionais aqui da TV Pai Eterno. Você também colabora com a construção da nova Casa do Pai, aquela obra grandiosa que está sendo erguida em Trindade para acolher com mais conforto ainda os devotos e devotas do Divino Pai Eterno. A gente viu aí, né, como essa devoção cresceu ano após ano e se fez necessário uma estrutura muito maior. E essa estrutura depende de você para continuar existindo e para crescer cada vez mais. Então, nos ajude, colabore com essa causa, ajude também as obras sociais mantidas pelo Santuário Basílica de Trindade. Faça a diferença, seja você também um devoto evangelizador. Tenha certeza, viu? A sua colaboração vai fazer toda a diferença nesse nosso trabalho. E a gente continua por aqui, viu? Com mais informações para você. Agora a gente vai falar sobre o Jubileu da Esperança 2025. Você vai conhecer como o sacramento da reconciliação, conhecido como confissão, é fundamental para a renovação espiritual durante esse tempo de graça. A gente vai acompanhar detalhes agora na reportagem. O Ano Santo, instituído pelo Papa Francisco com a abertura oficial da Porta Santa no Vaticano, é um marco para os católicos de todo o mundo, que esperam 25 anos para viver esse momento. O menino Jesus é a luz que ilumina nossa vida, e ao se fazer homem e habitar nessa terra, ele veio para ensinar, acolher, amar e cuidar. Essas atitudes correspondem com aqueles que amam a Deus e se espelham nele,
apesar das dificuldades humanas e cotidianas. Então o Papa, diante desse quadro de pandemia, de guerras, que são tantas guerras pela qual o mundo passou nesses últimos anos e está ainda passando, o Papa chama a nossa atenção para vivermos este jubileu de 2025 justamente numa dimensão da esperança. E ele coloca também como peregrinos de esperança, para nós não nos acomodarmos com a situação. Uma das maneiras para viver o ano jubilar de forma ainda mais intensa e prática é através do sacramento da confissão, um dos principais para a igreja. Sempre que eu estou no caminho errado do pecado, eu estou negando a bondade de Deus. Por isso, a primeira atitude do cristão para vivenciar o ano santo do jubileu significa a minha reconciliação com o Pai. Então, a confissão para nós tem que tomar uma dimensão não de tristeza, não de vergonha, mas de humildade. Eu tenho que me colocar diante de Deus, na minha consciência, olhar para Deus, não com medo, olhar com confiança, não com vergonha, porque Deus entende e sabe toda a minha situação. Deus está sempre disposto a nos perdoar. E essa é a principal escolha de todo filho e filha do Pai ao longo da vida. À medida que nos conectamos com o seu amor, não desejamos outro. E no momento que uma pessoa se arrepende dos próprios pecados, a graça acontece verdadeiramente. A partir do sacramento da reconciliação, os devotos conseguem sentir a misericórdia mais profunda do Pai, especialmente no ano jubilar. Nós não podemos transformar Deus como dono de um armazém, que nós vamos fazer uma troca com Ele. Deus, eu tenho aqui 300 dias de indigência, eu quero trocar com o Senhor. Não é isso, não é isso. Deus não é dono de um armazém e muito menos Deus não é um vendedor. Ele não aceita troca. Aliás, minto, ele aceita uma troca. Ele olha para nós e diz, eu amo você. Em troca, eu quero o seu amor. Essa é a promessa de Jesus. Não tenho medo. Eu venci o mundo. Não tenho medo, eu estarei com vocês todos os dias. A gente vai fazer mais uma pausa agora, coisa bem rápida, não saia daí, que o primeiro plano volta já já. Estamos de volta com o último bloco do nosso primeiro plano. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia nessa noite de sexta-feira. Muitos fiéis católicos sentem a necessidade de levar o evangelho através da arte. Hoje vamos ressaltar aqueles que levam essa mensagem através da música. Afinal, como é bom ouvir uma canção, seja nos momentos tristes ou felizes. A Lohane Castro conversou com um artista que há um bom tempo faz muito sucesso. Vamos assistir. Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci, seus olhos. Uma música que marcou a vida de muito jovem em 2010. A letra parece ser romântica, mas é uma carta de amor para Deus. A gente gosta de que as músicas nasçam aqui dentro para que elas reflitam perfeitamente aquilo que nossa visão de mundo, nossa visão artística, nossa visão espiritual, para que ela reflita exatamente isso.
Essa é a banda Rosa de Saron, que surgiu no final da década de 1980. O grupo inicialmente tocava durante as missas e no grupo de jovens da comunidade católica Menino Jesus de Praga, em Campinas, São Paulo. Em 1990, a banda decidiu usar o rock pesado para evangelizar. Deu tão certo que estão na estrada até hoje. A gente começou um trabalho de convidar as pessoas antes mesmo da banda existir, né? De evangelização, de convidar para os encontros, retiro, promover evangelização, encontro. E a banda veio simultâneo a isso, né? Então, já pensou que legal, então, porque na época os grupos, os encontros eram animados, assim, muito um violão, uma percussão no máximo, né? A gente pensou, caramba, a pessoa se tivesse uma banda com guitarra, bateria, teclado, tudo, eu acho que ia ser mais atraente, acho que os jovens iam se interessar mais, iam ter mais curiosidade. Foi assim que foi surgindo o projeto da banda. Então, eu acho que no caso do Rosa de Saron é totalmente vinculado. É um chamado mesmo. A gente não se vê como músico fazendo outro tipo de música, fazendo música fora da evangelização. A banda Rosa de Saron, além de evangelizar, também foi exemplo para muitos jovens em 2011. A convite da CNBB, os integrantes participaram da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha, como representante oficial da juventude brasileira no evento. E em 2013, tocou na recepção ao Papa e no encerramento da JMJ do Rio de Janeiro. O Brasil já pleiteava a próxima JMJ, que seria no Brasil, né? Próxima Jornada Mundial da Juventude. Então, era importante o Brasil, de alguma forma, marcar presença em Madrid muito grande, para já estar divulgando e se mostrando como próxima jornada, né? Então, a gente recebeu esse convite, então a gente participou em Madrid, ainda com Bento XVI, e aí a gente veio na JMJ do Brasil, em 2013, logo no comecinho do papado de Francisco. Então, pegamos esses dois momentos que foram muito emblemáticos para a gente. Com mais de 36 anos de estrada, o Rosa de Saron contabiliza 150 mil acessos por mês no site oficial, mais de 2,9 milhões de fãs no Facebook e mais de 370 milhões de views em seu canal do YouTube. E foi o maior artista católico no Spotify em 2021. Aí, né, que o Pai Eterno abençoe a todas as pessoas que colocam o próprio dom a serviço da devoção, a serviço da evangelização. Olha, e todos os meses iremos relembrar momentos marcantes da festa em Trindade. Hoje já temos o nosso primeiro TBT, como costumamos dizer nas redes sociais, para compartilhar algo que traz boas lembranças. A Ana Luísa Abreu foi quem preparou esse material para a gente. Vamos ver. O amor de Deus é o bem mais valioso que podemos conquistar. Esse sentimento preenche nossa vida e dá sentido para a jornada ser cada vez mais leve, resiliente e em sintonia com os planos do Pai. Essa decisão de estar ligado com o Criador cabe a cada um de nós e é totalmente livre. Quando um filho e filha vai em busca do bom pastor, uma festa no céu acontece, e quando eles se arrependem, a graça e a alegria são ainda maiores. Esse gesto de peregrinar está totalmente ligado ao povo de Deus, que ao longo de sua história e até os dias de hoje caminham em direção a Ele de várias formas. A Romaria do Divino Pai Eterno é um símbolo das peregrinações para todo o país. É que durante os 10 dias de festa, devotos de muitas regiões participam da data
E uma das principais maneiras é sendo peregrino. É aqui na GO 060, mais conhecida como Rodovia dos Romeiros, que os devotos de vários cantos do Brasil e vindos também de fora do país caminham cerca de 18 quilômetros até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ao longo desse trajeto, a fé, a misericórdia e a esperança são renovadas nesse nosso Deus que tudo pode. Pisar aqui é transformador. Ano passado, por exemplo, vários colaboradores da Casa do Pai, que fazem a obra de Deus acontecer todos os dias, se reuniram na Caminhada da Fé 2024. O grupo era grande e nem o frio da madrugada foi motivo de dificuldade. Mas claro que antes de começarem a caminhar, foi preciso, primeiro, fazer os exercícios físicos. Não alcançar o pé, agarrem na barra da bermuda da calça, segura no joelho, segure alguma coisa. 4, 5, 6, 7. Eita, que agora vai virar exercício, hein? 9, 8, estica o braço, sobe a mão na altura do ombro, vamos lá em cima! Vamos, gente! Fazer parte dessa caminhada em grupo por mais um ano consecutivo é motivo de muita alegria. Vamos rezando o terço, né? Com persistência e agradecimento, mais uma romaria. E com o coração cheio de gratidão. E vamos para a fé, né, meninas? É um momento de convivência, que a gente acaba também usufruindo daquilo que a gente fala todo ano, né? A gente convida os devotos a irem para a Trindade, a vivenciar esse momento, e nada mais especial do que a gente também reunir para sentir na pele mesmo tudo aquilo que o devoto sente, né? Todo o caminho aí, os 18 quilômetros ao longo de todo esse trevo até chegar ao santuário. Então é uma experiência que nós, colaboradores, também sentimos fazendo isso, sentindo na pele toda a vivência que o devoto vive, tendo a presença do Pai Eterno assim na nossa vida, nesse trajeto todo assim, que é feito com muito amor, com muita oração. Já para quem não conhecia essa caminhada, como o padre Jadeilson, o sentimento que fica ao viver essa experiência é de bastante gratidão. Foi uma experiência realmente de superação. Eu nunca tinha feito um percurso assim a pé, né? São 18 quilômetros. Então, para mim, antes de tudo, foi uma superação dos próprios limites, né? Da condição física de fazer esse trajeto. Mas, de fato, é uma experiência que marca, né, a nossa vida e que relembra muito a trajetória do povo de Deus. O povo de Deus é um povo peregrino, é um povo caminhante. E a nossa vida é assim. Inúmeros grupos passaram pela rodovia ao longo da festa. Muitas histórias foram compartilhadas, muitas lágrimas derramadas, mas o cuidado de Deus esteve presente o tempo todo. Pela 16ª vez, os militares se reuniram e juntos percorreram o trajeto abençoado. Quem também se reuniu foi a equipe da Vila São Cotolengo. Os pacientes, mesmo não tendo condições físicas, participaram desse momento de um jeitinho todo festivo. É de todo o coração que vos pedimos vossa bênção e proteção. A Vila São Cotolengo, no 8º ano, faz a sua caminhada e nós, colaboradores, parceiros, amigos, benfeitores, estamos aqui iniciando a Romaria com essa caminhada. Para nós é motivo de muita alegria, porque nós caminhamos em nome de muitos. Nós caminhamos por todos os pacientes, nós caminhamos por todos aqueles que colaboram conosco. A Vila São Cotolengo, que celebrou neste ano 73 anos, marca nesta caminhada a celebração de mais uma Romaria. Essa animação e empolgação só podia ser uma coisa: a juventude presente e ativa na igreja. Esse grupo não fica parado e se destaca em mais um ano seguido como a Romaria da Juventude, envolvendo todos que passam ao redor. Aqueles que compartilham o Evangelho para as famílias o ano todo também tiveram seu momento nessa festa. É a chamada Romaria dos Catequistas.
Estiveram juntos centenas de pessoas, com os corações entregues ao Pai. O Senhor esteja convosco. E sabe quem viveu a Romaria de 2024 de forma ainda mais intensa? O meu colega, o repórter Alan Ribeiro, que pela primeira vez caminhou como peregrino de amor. Para ele foi emocionante, do início ao fim. Eu quero mostrar um dos lugares que eu mais gosto ao longo desse trajeto, porque já estive aqui outras vezes fazendo outras matérias, mas ao longo de todo o trajeto tem as estações da Via Sacra. E é momento de reflexão também, porque ao longo desse trajeto vai passando tanta coisa pela cabeça, você vai lembrando de tantos momentos da sua vida, e aqui você pode fazer esse comparativo com a vida de Jesus, né? Quanto Jesus passou de sofrimento ao longo do caminho da cruz. E nós, enquanto devotos, carregamos a nossa cruz, temos a nossa história. E a fé é o que nos motiva. A Romaria de 2024 foi grandiosa, compartilhando a mensagem de Deus para milhares de lares. Dentre as principais novidades foi o Caminho da Luz, criado com a proposta de ser um percurso de orações e intimidade com o Pai, a partir de uma experiência com o meio ambiente. A iniciativa iluminou os devotos que passaram pelo local, e a chama do amor vive e revive em cada um de nós. A proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de amor e bondade, nós vos pedimos a bênção para este caminho de luz e de esperança, que esta estrada que leva ao santuário do Pai Eterno, uma vez iluminada, possa iluminar também corações e vidas, para que a consciência do amor, da fé e da esperança sejam realidades em todos os corações. Pedimos, Pai Eterno, que este caminho signifique também o caminho que este povo faz ao longo da história da vida, o caminho com as realidades, com a história a ser construída, associando sempre mais o caminho do amor, aquele que o povo fez no deserto, rumo à libertação. Que a vontade do Pai Eterno se cumpra e o seu amor seja pleno em nossos corações. Que haja luz, que haja amor, que haja esperança no mundo. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que se acenda o caminho da luz. Esse foi o primeiro plano desta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui na programação da TV Pai Eterno, uma programação abençoada para você e para toda a sua família também. Uma ótima noite, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.